Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui esse vídeo só para complementar aquilo que a gente viu ontem, que ficou meio perdido, ficou meio sem som em alguns momentos, desapareceu em alguns momentos e assim por diante. Então, eu vou falar rapidamente o que a gente já viu e vou dar uma atençãozinha especial naquilo que ficou faltando na aula de ontem. Então, a gente estava falando dos polissacarídeos, a gente falou do mel na aula anterior, e ontem a gente começou a falar de drogas amiláceas, né, falando do amido. Lembrando então que o amido para as plantas é o elemento principal, né, para a alimentação, e também é o elemento principal de reserva de alimento e energia para as plantas. E para a gente, homens e animais, de uma forma geral, é uma fonte de energia bastante utilizada, né? Em questão de ocorrência, nas plantas elas ocorrem, o amido ocorre de uma forma geral na planta como um todo. Em alguns lugares tem uma concentração maior, em outros lugares tem uma concentração menor, salvo nos frutos que é muito difícil de a gente encontrar algum fruto que tenha amido na sua constituição. Fora os frutos, a gente tem o amido em todas as partes das plantas, em maior ou menor quantidade, mas sempre tem. Para uso farmacêutico, a gente tem, então, na sequência aqui os mais importantes. Então, a gente utiliza o amido do milho, depois do trigo, do arroz, da batata e da mandioca. O mais utilizado realmente é o de milho. Fórmula geral, C6H10O5N, né? Onde esse N pode variar muito e pode ser até milhares de moléculas de glicose. Se a gente fizer a hidrólise ácida do amido, a gente vai encontrar o quê? Basicamente glicose. 98 a 99% é de glicose. E o restante, né, o pouco que sobra, é constituído de lipídios, proteínas e sais minerais. Então, praticamente, quando a gente quebra essas cadeias grandes, né, do amido, a gente encontra a glicose. O amido é formado por dois polissacarídeos, então uma mistura de amilose e amilopectina. Amilose numa quantidade menor, na faixa de 20%, e amilopectina na faixa de 80%. A amilose, ela é formada por glicose, né, vários monômeros de glicose em ligação ao alfa 4. E só tem esse tipo de ligação. Então, quando a gente vê a estrutura da cadeia, é uma estrutura linear. Ela não se ramifica. Então, independente do tamanho da cadeia, independente, né? O que importa aqui na questão da estrutura é o tipo de ligação que tem. Então, no caso da ligação da amilose, que é só alfa 4, a gente vai ter uma estrutura linear. E a amilopectina, ela tem ligação alfa 4, mas tem também algumas ligações alfa 6, fazendo com que ocorra a ramificação da cadeia. Então, a cadeia da amilopectina, ela tem uma conformação diferente da amilose linear, e a amilopectina, então, é uma estrutura ramificada. Então, a gente tem aqui um desenho mostrando a amilose e a amilopectina. Diferença, então, a amilose sempre com ligação alfa 4, então os monômeros se ligam com o carbono 1 no carbono 4 do outro monômero, e assim por diante. E faz uma estrutura totalmente linear. Já na amilopectina, a gente tem também essa mesma característica, né? O carbono 1, né? Faz a ligação com o carbono 4, porém, em alguns momentos, o carbono 6, que está aqui, faz uma ligação com o carbono 1 de um outro monômero. Isso vai fazendo com que ocorra, então, além dessa estrutura linear,
algumas ramificações na cadeia. E quando você vê a cadeia completa, você vê que tem várias ramificações diferentes. Então, a gente consegue ver aqui uma representação da milose. Então, se vocês olharem direitinho, é uma estrutura linear e ela se enrola. Pelo fato de ela ser uma linha, ela acaba fazendo esse enrolado aqui. Ela se transforma em um rolinho de fita, vamos dizer assim. A amilopectina, então, vocês veem aqui que ela tem uma cadeia linear que vai se ramificando em alguns locais. Então, ela acaba se transformando numa estrutura parecida com essa estrutura aqui, que parece uma mão, ou até uma folha de uma palmeira, alguma coisa assim. Então, acaba sendo diferente a forma da estrutura espacial dela. Ela acaba se enrolando também, mas de uma forma diferente da estrutura da amilose. E essa configuração faz com que, quando a gente olha a olho nu, o que a gente percebe é uma formação, então, de grânulos. O fato de as cadeias se enrolarem assim, visualmente a gente consegue perceber isso como alguns grânulos densos. Isso acaba se transformando no que a gente conhece como grão de amido. Então, o grão de amido é um grânulo que contém a amilose e a amilopectina na sua conformação. Quando a gente coloca esse grão de amido em água a baixa temperatura, ele consegue absorver uma grande quantidade de água. Então, ele absorve água e ele incha, né? Pela quantidade de água que ele consegue absorver. Se a gente aumentar a temperatura e colocar, então, esse grão na frente a uma temperatura de 55 a 60 graus, eles vão inchar, vão absorver água, e eles começam a absorver tanta água que eles acabam arrebentando, acabam rompendo. E esse rompimento é um rompimento irreversível, né? Ele não consegue voltar mais ao estado de grânulo inicial. E isso faz com que aquelas estruturas enroladas que a gente tem ali na frente, principalmente quando a gente aquece isso mais ainda, né? A gente percebe que ocorre alguma mudança na característica física daquela soluçãozinha, né, de água e o amido. O amido começa a absorver cada vez mais água e ele se transforma num gel, se transforma num líquido gelificado. Por quê? Porque aquela estrutura enrolada da amilose e da amilopectina, elas acabam se rompendo, elas acabam se desenrolando, então elas começam a formar o que a gente está vendo aqui embaixo no desenho, uma espécie de rede, onde no meio dessas estruturas ocorre uma retenção de água, então essa rede começa a segurar água e isso acaba se transformando, então, naquilo que a gente acaba conhecendo como um gel. Então, pelo fato de as estruturas se abrirem e elas começarem a reter água dentro, então segurar a água dentro da sua estrutura, a água fica retida ali dentro e visualmente a gente percebe isso como um gel. Falando novamente ainda do grão de amido, a amilose ela fica mais na parte de dentro do grão e a amilopectina ela fica mais na parte de fora. Então, o que acontece? A amilose ela é mais solúvel em água e ela forma, então, quando colocado na água, ela forma não que ela forme, mas ela transforma aquela água que está ali presente numa água mais viscosa, mas não chega a se transformar no que a gente conhece como gel. A amilopectina,
ela já é tem uma capacidade maior de absorver água, então ela é mais solúvel na água, e ela consegue, então, absorver mais água e formar aquela goma mais consistente que a gente percebe. Então, na verdade, aquele formato de gel que a gente conhece está mais ligado com a amilopectina do que com a amilose em si, porque a amilopectina é que realmente tem a capacidade de formar aquela goma. A amilose, ela só aumenta a viscosidade do líquido. As duas, quando estão juntas, então, acabam por dar a conformação de gel que a gente conhece. Caracteres. Bom, se a gente olhar a olho nu, né, pegar o amido, né, o que a gente vai perceber? Que ele vai se apresentar como um pó fino. Então, se vocês pegarem na casa de vocês a maisena, vocês vão ver que é um pó fino. E se ela tiver um pouquinho úmida, vocês vão sentir ela como uma massa. Então, ela dá uma certa empedrada, entre aspas, digamos assim. Mas normalmente ela tem mais característica de um pó fino. Sem cheiro, né? Sem gosto, que quando apertado na mão range. Isso é uma característica bastante fácil de identificar. Vocês, se apertarem o amido na mão, vocês vão ver que ela faz um barulho característico, né? E daí ela mostra uma tendência em se aglomerar, não formar grandes grumos, mas ela se aglomera. É insolúvel em água fria, mas forma solução coloidal sob fervura, com cerca de 15 vezes seu peso de água. Ou seja, ela tem uma absorção bastante grande de água, ela tem uma retenção bastante grande de água. 15 vezes o seu peso ela consegue reter. A solução essa solução, não, então, quando aquecida, ela forma um gel que é um gel translúcido, não é um gel totalmente transparente, mas é um gel que tem uma certa transparência. Ele tem lá uma pequena turbidez, né, que é natural, que não deixa a gente perceber o que está acontecendo lá do outro lado, quando a gente pega um frasco que tem esse gel. Mas ele não é bem transparente, então ele tem essa certa turbidez, mas ele tem uma certa transparência também. A mucilagem do amido colore-se fortemente de azul com solução de iodo, sendo que a coloração desaparece ao aquecimento a 93 graus. Então, esse gelzinho, né, essa soluçãozinha que a gente faz com o amido, se a gente colocar uma gota de iodo e colocar essa solução num tubo de ensaio, vocês vão ver que ele fica azul. Isso é um método de caracterização de presença de amido. E ele tem a capacidade de, quando você aquece, então você coloca na chama, essa cor azul relativa ao iodo que está ali presente, ela desaparece. Então, é uma característica que a gente se utiliza para identificar a presença de amido em alguma amostra. Em relação ao pH, o amido do milho é neutro, o de trigo e batata ele tem uma certa característica ácida e o arroz uma certa característica alcalina. Então, só o de milho realmente, se você fizer uma solução, ele não tem um pH totalmente neutro. Se a gente olhar os amidos de diferentes fontes, né, no microscópio, a gente vai ver diferentes características. Eles têm algumas características que se diferenciam entre cada um. Então, o primeiro aqui é o de milho, o segundo é o de trigo e o terceiro de batata. Então, eles não são totalmente iguais. A obtenção. A obtenção, de uma forma geral, é por trituração. Então, você tritura lá a sua fonte de amido, seja o milho, seja a batata, seja a fonte que você quer retirar o amido. Suspende, então, esse material triturado em água. O amido vai se separar, ele vai ficar na água. Ele não se dissolve na água, ele só se separa. Aí o que acontece? Ele fica suspenso na água. Então, o material, né, proveniente da trituração, ele vai para o
para o fundo do recipiente e o amido fica suspenso na água. Então, você consegue retirar as impurezas que vão para o fundo e aquele líquido onde o amido está suspenso, você pode fazer com que ele sofra um processo de centrifugação. Aí você obriga essas partículas a irem para o fundo do recipiente. Daí você retira todo o sobrenadante, retira então o pó que se juntou lá no fundo do recipiente e coloca para secar e você tem o amido. Se você quiser um amido mais puro, para alguma atividade específica, aí tem outras formas que vão purificar mais e vão te dar um produto mais puro. Caso contrário, você vai ter, claro, alguns resquícios de matéria orgânica dentro desse amido que você faz o processo inicial que eu comentei ali. Usos. Então, o amido é muito utilizado como recipiente na fabricação de comprimidos pela própria característica de aglomeração que o amido como pó tem. Então, ele ajuda na aglomeração de um comprimido. Ele é muito utilizado em farmácia de manipulação como diluente, agente que ajuda a diluir alguma substância que tem a necessidade de diluir, como o caso dos hormônios, por exemplo, que vocês vão ver isso lá na farmacotécnica. Ele pode ser recipiente também para cápsulas, apesar de que hoje em dia já está um pouco descartado isso. Ele pode ser matéria-prima para algumas indústrias químicas, como a de cola, né? Ou fabricação de xaropes, destrose, destrinas, adoçantes com alto teor de frutose. Ele pode ser utilizado em cataplasmas, emolientes e sedativos. Cataplasma é uma forma farmacêutica que já não se utiliza mais, que antigamente era muito utilizada, e a forma como se utilizava antigamente era com você pegar argila, triturar alguma planta que tivesse algum tipo de princípio, né, farmacológico, ação farmacológica, então triturava essa planta, misturava essa planta numa argila, colocava um pouco de água para transformar aquilo numa pasta e colocava no local onde você tinha necessidade de ação farmacológica da planta. Poderia também ser um cataplasma com planta mais amido, que também forma um tipo de pasta que pode ficar, pode ser colocado na superfície da pele, seja lá o local onde fosse necessário interesse. Inflamações cutâneas, queimaduras e outras afecções de pele. Aí vocês vão ver muitas vezes a utilização, principalmente de queimaduras, né? Utilizar o amido, fazer uma pastinha de amido, uma solução de amido, entre outras substâncias que auxiliam na diminuição da dor e diminuição de todas as características da queimadura. Como antídoto no tratamento de envenenamento por iodo, antigamente era muito comum se administrar iodo para os indivíduos quando a gente não tinha o sal que já vinha iodado, então para evitar o bócio, muitas vezes as pessoas administravam o iodo e às vezes poderia ter problema de ocorrer um envenenamento. Então a utilização do amido está ligada a esse processo de tentar tratar o envenenamento. Em farinhas alimentares e em falsificações. No caso do leite e do iogurte, é até um método comum de se perceber a falsificação. Imagine um leite que já passou do seu estado de normalidade, já está passando por um estado de degradação, que ele está separando o soro e tudo mais, ou um iogurte também que está separando o soro. Muitas vezes empresas não muito sérias, né? Então empresas que não se preocupam muito com o bem-estar das pessoas, se preocupam só em não perder a sua matéria-prima e ganhar dinheiro, elas utilizam o amido para fazer com que
se cria uma certa viscosidade, né? Aumenta-se um pouco a viscosidade por aquele processo de aquecimento que a gente viu anteriormente. Isso faz com que, aumentando a viscosidade do líquido, faz com que aquele material que está coagulando e que está separando do soro, no caso do leite, e no caso do iogurte também, ele se ressuspenda e ele volte a ter aquela característica homogênea do leite ou do iogurte, sendo que, na verdade, é uma técnica de falsificação, né? Porque você está transformando uma substância que já não está mais em condições em uma substância que, aparentemente, visualmente, ela está em condições de utilização e de consumo. Falando das drogas celulósicas, a gente tem a celulose, que é a mais importante que a gente tem. É substância fibrosa, resistente e insolúvel na água, encontrada na parede celular protetiva das plantas, particularmente em hastes, caules, troncos e em todas as partes lenhosas dos tecidos vegetais. A celulose é o componente mais comum nas plantas, né? Principalmente onde precisa proteção, né, contra agentes externos ou sustentação. É um homopolissacarídeo, então ele só tem também na sua estrutura monômeros de glicose ligados, 1 a 1, sempre com ligação alfa-1,4, e aí 10.000 ou mais unidades de glicose unidas entre si por ligações alfa-1,4. Então, são estruturas gigantescas, e pelo fato de elas serem gigantescas e formarem essas linhas super grandes, elas acabam se sobrepondo uma do lado da outra, e acabam, então, formando aquelas fibras que a gente conhece como sendo as fibras celulósicas, as fibras das plantas mesmo. Então, quando a gente pega uma daquelas fibras, a gente tem que imaginar que ali estão milhares de cadeias de celulose, uma unida na outra, uma do lado da outra. Fórmula geral C6H10O5, N, onde esse N pode ser 10.000 ou mais, né, daí para cima. A celulose apresenta-se em fibras brancas, brilhantes, quando provenientes do algodão, ou em massas compactas, brancas, sedosas, esponjosas e higroscópicas, se resulta do tratamento da madeira. Então, dependendo de onde vier, você vai encontrar ou, né, aquela fibra branca característica do algodão, ou você vai encontrar aquela massa que a gente, não sei se todo mundo aqui já foi numa fábrica de papel, mas o que a gente vê quando no processo de fabricação do papel é que lá no começo, quando a madeira começa a ser transformada em papel, a primeira coisa que se faz é colocar essa madeira em liquidificadores gigantes que vão transformar aquela madeira em um tipo de pasta. E é essa pasta que é a característica da celulose quando provém da madeira. Diversas fibras vegetais têm importância na farmácia, principalmente como componentes de curativos e outras coisas mais que vão auxiliar nos tratamentos de alguns problemas de saúde. O mais comum que a gente tem realmente é o algodão. O algodão tem uma importância bastante grande para nós, não só pelo algodão em si, mas pelas substâncias que são produzidas à base, né, do algodão. Então, ele é constituído por pelos da camada superficial das sementes do algodoeiro, e depois eles vão ser tratados de forma conveniente. Então, vocês têm aí um algodão, né, e ele é retirado assim da planta. É uma semente que se abre em 4. Eu acho que tem uma foto ali na frente. E o que a gente vê são esses pelos. E esses pelos, então, são tratados, eles passam por um processo de penteamento, de penteado, né? Então, eles
passam por um processo de penteado, e se eles forem utilizados para fins farmacêuticos, eles passam por um processo de retirada de óleos que estão e resinas que estão na superfície dos pelos para proteção de cada um desses pelos. Então, tudo isso é retirado e a gente obtém o que a gente conhece como algodão hidrófilo. Então, algodão hidrófilo não é simplesmente pegar aquele algodão lá do algodoeiro, retirar e embalar. Não, ele passa então por um processo para a retirada dos óleos e das resinas que estão ali para proteger cada um daqueles fios. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma semente de algodão, é uma cápsula, né? Aqui semente é outra coisa. E aqui a gente tem um aberto já. Então, ele se abre em 4, geralmente, e é dessa forma que aparece na planta, e é dessa forma que é retirado da planta e passa pelos processos que são os processos de pentear e assim por diante, né? Os pelos e as sementes eles são colhidos e postos numa máquina descaroçadora. Aqui eu peguei um desenho antigo que mostra todo o processo, só para que vocês tenham uma ideia, que os desenhos e fotos de máquinas que eu peguei não tinha nenhum aberto assim que mostrasse o passo a passo. Então se coloca os algodões com semente do lado de cá, tem esse cilindro aqui que vai fazer o quê? Ele tem uns tipos de dentes que separam as sementes e as sementes são jogadas então aqui nesse recipiente. E ao mesmo tempo, esses pentes eles começam a puxar os fios de algodão. Eles puxam os fios de algodão que começam a se enrolar nesse cilindro e aqui na frente tem um outro cilindro que roda também, cheio de escovas que já vai penteando esse algodão. Então, ele já vai fazendo o processo de pentear o algodão para que ele saia totalmente limpo ali do outro lado. Então, é um processo que tira as sementes e já penteia o algodão. O algodão in natura é constituído por cerca de 90 a 95% de celulose e 7 a 9% de água. Depende aí muito do algodão, né? Além de traços de proteínas, seros e pectinas. O hidrófilo, ele é isento de impurezas aderentes e de matéria gordurosa, porque tudo é retirado por aquele processo que eu comentei, para realmente retirar as substâncias gordurosas e retirar as resinas. Ele é branqueado, então sofre um processo de branqueamento e é esterilizado em seu recipiente final, quando ele é esterilizado, que nem todo algodão é estéril. Então é preparado por desengorduramento pela soda a quente para eliminar os óleos. Então primeiro ele passa por soda, né, uma solução de hidróxido de sódio a quente, que elimina então substâncias gordurosas, óleos, ceras e resinas. Aí depois disso ele passa por uma solução de hipoclorito para deixar ele branco, processo de branqueamento. E por fim lava-se com água acidulada e depois com água pura, né, até ela sair totalmente neutra. Saindo totalmente neutra, ele passa por um processo que enxuga o algodão, ele é penteado, e depois ele é embalado e, se for o caso, ele é esterilizado. Então, é esse processo que a gente tem para produção do algodão para fins farmacêuticos. Então, os usos, né? Algodão purificado empregado em curativos cirúrgicos, serve de proteção mecânica para absorver sangue, muco ou pus e para manter as bactérias afastadas dos cortes. Então, a gente utiliza geralmente para proteção dos cortes, né? Usado para produzir gás absorvente, então aquelas gases que a gente compra prontas, ou em rolinho, ou em quadradinhos dobrados,
são feitos a partir desse algodão. E a gente tem outras substâncias que são derivados da celulose, que não é exatamente algodão, que tem fins farmacêuticos também. Então, a gente tem várias substâncias, como a carboximetilcelulose, o fitalato de acetato de celulose, a etilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilcelulose, e assim por diante, que tem, então, aplicações específicas dentro da área farmacêutica. O trabalho de vocês dessa semana está ligado à escolha de um desses derivados da celulose aqui, que não seja o algodão, né? Então, algum desses que está colocado aqui, e verificar as características deles e que finalidade que eles têm. Vou dar um exemplo para que vocês não possam utilizar eles. Não vou dar exemplo, não. Mas tem alguns aqui que são utilizados, por exemplo, como espessante. Então, eu quero lá na farmácia de manipulação produzir um gel, um álcool em gel. Então, eu posso utilizar um desses aqui? Posso. Tem um que dá para utilizar, que eu consigo, então, ter aquela característica de gel, e eu consigo incorporar o álcool ali dentro para fazer o álcool em gel, tá? Não vou falar qual é para não perder a graça. Mas essa é a atividade de vocês. E basicamente é isso. E qualquer coisa, deixei mais tempo aberto o portal e o fórum para que vocês possam, então, ter tempo de responder a pergunta do fórum, tá bom? Gente, até mais.